Se você ainda não assistiu à primeira parte dessa série de Leia as Regras, clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Depois de quase morrer para um carteiro demoníaco, decidi descansar um pouco os olhos. Fiz questão de definir um alarme, para não perder nenhuma regra a partir de então. Quando eu estava prestes a adormecer, ouvi meu alarme tocar. Levantei-me para encher a tigela do cachorro com a ração especial dita na regra. Olhei ao redor da geladeira por um tempo, até que finalmente encontrei a ração bem enfiada em um canto entre duas garrafas de vodka. Não fiquei surpreso. Enchi apressadamente a tigela com a ração especial. Eu esperava que a tal ração fosse uma mistura de carnes exóticas, talvez até carne humana, mas parecia muito com comida normal de cachorro, embora cheirasse muito pior. Deixei a tigela na varanda, tranquei a porta e fiquei de costas para ela. Ouvi passos. Provavelmente do cachorro, pensei na hora, mas então percebi outra coisa. Não eram as 4 patas que você ouviria de um animal, mas sim 2 pés. Era humano ou humanoide. De alguma forma, isso tornou tudo pior. Eu podia sentir os pelos do meu braço se arrepiarem. Meu coração batia forte no peito. Eu estava me arrependendo de estar tão perto da porta. Avancei lentamente, tomando cuidado para não fazer barulho. Ao chegar ao sofá, fui para trás dele e me apoiei de costas. Dessa vez, eu não queria correr o risco de me virar e acidentalmente ver o que quer que fosse. A essa altura, aquela coisa já havia chegado à varanda e eu podia ouvir seus passos na madeira. Ela parou bem na porta da frente, onde eu havia colocado a tigela de ração. Fazia um barulho horrível enquanto comia. Parecia alguém chupando macarrão, exceto que esse macarrão parecia crocante. O som era tão nojento que mal consegui evitar vomitar. Não sei como Sarah e Eva conseguiram lidar com isso todos os dias durante um ano inteiro. Corri para pegar meus fones de ouvido com cancelamento de ruído, sem me importar se faria barulho no caminho. Coloquei-os e dei play em uma música no volume máximo para não ter que ouvir a coisa comendo. Lentamente, me apoiei na geladeira. Olhei novamente para a lista de regras para ter certeza de que não perdi nada. Mas estava tudo certo. Decidi apenas remover meus fones de ouvido a cada 2 ou 3 minutos para verificar se a coisa ainda estava lá. 4h21, ainda estava. 4h24, ainda estava. 4h27, parou. Mas ouvi outra coisa. Um leve arranhão vindo da parede. Quase ri. O que diabos eu deveria fazer? Se eu saísse da casa, aquela coisa provavelmente iria me comer. Se eu não saísse, quebraria outra regra. Senti que iria morrer de qualquer maneira. Eu estava suando enquanto tentava desesperadamente pensar em uma maneira de viver. Perdi tempo decidindo o que fazer. Enquanto isso, os arranhões só ficaram mais altos. Meus olhos foram para o local na parede de onde vinham os sons de arranhões. Havia pequenas rachaduras. Numa tentativa desesperada de permanecer vivo, saí correndo pela porta dos fundos, na esperança de conseguir escapar. Corri o mais rápido que pude para a rua, cruzando o limite da propriedade, antes de me virar. Nada estava me perseguindo. Suspirando, comecei a caminhar até o supermercado para comprar algumas bebidas energéticas. Eu não dormiria essa noite. Comprei 4 latas de Red Bull. Fiquei do lado de fora do gramado. A coisa na porta da frente tinha ido embora, mas fez uma bagunça enorme. Havia comida espalhada por todo o chão, e parte dessa comida estava até nas paredes. Ao me aproximar da tigela, pude ver que as marcas de mordida na ração tinham um formato muito mais parecido com dentes humanos do que de um animal.
com incisivos e apenas 4 caninos. Eu teria que limpar tudo isso. Só de olhar me deu náuseas, mas seria rude deixar uma bagunça sangrenta na porta do seu vizinho que confiou a casa para você cuidar. Relutantemente, peguei um esfregão e comecei a limpar. Levei quase 1 hora para limpar a bagunça. Assim que terminei, entrei e decidi dormir até às 7 da noite, quando a regra 6 entraria em vigor. Caso não se lembre, a regra 6 dizia o seguinte: em algum momento durante a noite, mas antes das 11, Lex pode de repente começar a latir e a arranhar a porta. Abra e deixe-o sair. Deixe a porta aberta até ele voltar. Não vá lá fora. Ele pode voltar coberto de sangue. Basta lavá-lo com um pouco de água se isso acontecer. Não se preocupe, não é ele quem está ferido. Acabei acordando meia hora mais cedo do que tinha programado o alarme para tocar. Sentei-me e olhei ao meu redor. Lavei o rosto e fui para a sala, esperando o momento em que Lex começaria a latir. Eu estava olhando a folha de regras mais uma vez, quando reli a regra que dizia: a regra 2 se aplica mesmo quando você dorme. Sim, eu simplesmente tinha desconsiderado as regras de novo. Em minha defesa, era uma linha curta e difícil de enxergar. Estou feliz que nada tenha acontecido enquanto eu estava tirando uma soneca. Ou talvez tenha acontecido e simplesmente não fiquei sabendo. Meus pensamentos foram interrompidos pelos latidos de Lex. Ele se levantou e correu até a porta, latindo o tempo todo, implorando para sair. Levantei-me lentamente e fui até a porta. Olhando pela janela, não conseguia ver nada, nenhuma luz da rua ou a casa do vizinho. Era só escuridão total, como se tivesse tido um apagão. Fiquei um pouco inquieto, mas abri a porta, tentando não ficar parado ali por muito tempo, para o caso de alguma coisa saltar da escuridão em minha direção. Assim que abri a porta, Lex saltou com muito mais entusiasmo do que demonstrou ao brincar comigo. Espiei, tentando ver para onde ele foi, mas não adiantou. Era como se ele desaparecesse na escuridão. Realmente não tinha ideia de quando ele ia voltar, mas certamente eu não estaria perto quando ele voltasse. Só de estar perto daquela porta aberta, daquele vazio negro, me fez sentir como se estivesse sendo observado por um predador, apenas esperando que eu escorregasse para que ele pudesse atacar. Corri a escada acima e entrei em um dos quartos. Peguei um livro e comecei a ler. Eu não estava prestando muita atenção nas letras da página. Meus ouvidos estavam atentos, tentando ouvir qualquer coisa que pudesse indicar o retorno de Lex para que eu pudesse fechar aquela maldita porta logo. Lembrei-me então de que havia uma regra sobre os horários de jantar. Regra número 7. Jante antes das 11, ou o cheiro pode atrair atenção indesejada. Bem, eu não estaria jantando se Lex não chegasse antes das 11, já que a cozinha fica lá embaixo. Fiquei ali sentado por quase 2 horas, mas não pareceu mais do que 15 minutos. Ouvi passos fracos contra o chão de madeira. Pareciam patas de cachorro, mas não pensei em correr nenhum risco depois do incidente com a ração especial. Desci as escadas na ponta dos pés, até parar pouco antes da porta da frente. Ainda estava aberta, mas o dono das pegadas não estava em lugar nenhum. Antes que eu pudesse voltar correndo lá para cima, Lex finalmente voltou e eu pude jantar. Fechei a porta e olhei pela janela. Agora via a casa do vizinho e as luzes da rua. Parece que qualquer fenômeno que tomou conta da casa tinha desaparecido naquele momento, provavelmente devido à ajuda de Lex, mas felizmente ele não estava coberto de sangue. Rapidamente coloquei meu pijama, acompanhei Lex até sua casinha e fui até o quarto principal. Cheirava a queijo e flores.
Uma combinação estranha. Afastando pensamentos do cheiro, olhei e peguei uma chave de uma das gavetas. Fui até a grande janela no final da cama. Tinha um grande cadeado de aço. Fechei a janela, tranquei e fiz o mesmo com a porta. Por um breve momento, suspeitei que algo pudesse ter entrado na casa pela janela aberta. Não havia nada escrito nas regras sobre isso, então isso não poderia acontecer, certo? Deixando meus pensamentos de lado, puxei as cobertas sobre mim e fechei os olhos. Continua. Até a próxima. Obrigado.